Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu amo, que é filhos. Tê-los ou não tê-los? Claro que isso é uma decisão de cada mulher, né? Conversada com o seu esposo, né? Eu acho que vocês têm que estar, o casal tem que estar em comum acordo nessa decisão. E, bom, vamos lá. Por que eu vim falar hoje sobre filhos? Eu acredito que eu, como mãe, posso dizer, né? Eu tenho meu lugar de fala. Eu posso dizer a minha experiência, claro, baseado na minha experiência, e claro também no que eu penso sobre o assunto. Quando a gente vê uma sociedade tão bagunçada, tudo pode e ao mesmo tempo tudo não pode, sabe? É 880, ninguém consegue o meio termo, ninguém consegue conversar sobre o assunto, pensar, esclarecer. E é claro que a minha opinião, ou a sua opinião, ou a opinião de qualquer pessoa não é uma verdade absoluta. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu assisto um canal de uma moça, de uma mulher, e ela tem dois filhos. E é claro, sem brincadeira, assim, ó, é claro como ela não está feliz sendo mãe. Se eu não me engano, as crianças dela têm 2 anos de diferença, acho, uma coisa assim. E ela não tá feliz. Você vê todo o vídeo dela, ela não tá feliz, ela tá angustiada, ela tá se sentindo presa. Porque ela tomou uma decisão, né, sei lá, de ter filhos, talvez numa época ou talvez sem pensar. Por isso que eu falo que é super importante você planejar, né? É claro que mesmo planejado também pode dar errado? Pode dar errado. Porque as pessoas confundem planejamento com querer. Uma coisa é você querer ser mãe, querer ter filho. Outra coisa é planejar quanto tempo você tem para se dedicar àquilo, seja no trabalho, qualquer coisa que você vai fazer, você vai parar, né? Parar, colocar num papel tudo, o seu tempo, quanto tempo você pode dedicar àquilo, como que você vai fazer, estudar sobre o assunto. Então, isso é se planejar. E eu até sigo também uma moça, essa é no Instagram, que ela queria muito ser mãe e tal, e aí ela engravidou, perdeu, depois ela engravidou de novo e teve o bebê. E ela ficou muito, como se diz assim, muito. Eu senti que ela ficou muito frustrada. É claro, gente, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião de espectadora, tá? Dessas pessoas. E não de julgadora, né? Porque hoje também, nossa, se você falar ou qualquer coisa, você tá julgando e isso é errado, porque. Não, não é errado. A partir do momento que seja um conselho ou uma crítica construtiva para as pessoas nem que seja parar para refletir sobre aquilo, eu acho que é válido. Eu acho que não é um julgamento nem um peso para a mãe nenhuma ouvir a opinião das outras pessoas sobre a maternidade dela. Porque quando você ouve as pessoas, você toma melhores decisões, você faz melhores escolhas. Então, pronto. Então, eu penso muito que a gente precisa. Tudo que a gente ouve, né? Principalmente que seja da gente, do que a gente faz com a nossa vida, a gente precisa refletir sobre aquilo, pôr numa balança, ver se aquela pessoa que está falando aquilo é uma pessoa relevante para sua vida, ver se faz sentido, refletir mesmo, ver o que cabe na sua vida e o que não cabe, o que é bom para você, o que não é, o que talvez, infelizmente, até seja conveniente para você ou não, e jogar fora e pegar para você, enfim, é uma escolha nossa. Mas eu acredito que seja uma escolha, né, inteligente e sábia. Você ouvir conselhos das pessoas, ou que seja até mesmo a opinião das pessoas sobre a sua vida, de certa forma faz sentido, né? Mas aquilo depende de quem é essa pessoa, quanto ela está inserida na sua vida. Enfim, é outro assunto. E assim, voltando lá na moça do Instagram. Eu vejo que essa moça, ela queria muito, aí ela teve, aí ficou grávida, perdeu. Aí quando ela ficou grávida de novo, ela ficou, eu sinto que ela ficou muito triste. Por quê? Porque ela tava numa fase da vida dela de trabalho
Acredito que muito na correria, né? Muito no automático, ou que seja num crescimento, num crescimento no trabalho dela, que o filho não caberia ali naquela hora. Então, acabou confundindo a cabeça dela. E eu acredito que isso seja normal na nossa vida, em qualquer fase. Seja por questão de trabalho, seja por questão de corpo, né, de estética e tudo mais. Você tem que pensar muito, porque um filho, gente, é uma vida. Você tá gerando uma pessoa, você precisa educar essa pessoa, você precisa, não é igual a gente quando brincava de boneca, vou lá, tem um bebezinho, e aí ó, chora, pega, troca, dá mamar e não sei o que, e quando você não quer mais, você simplesmente põe ela de canto e tchau, e some. Não, é um bebê, uma criança, uma pessoa que vai depender 100% de você. 100%, não é 50%, não é 80%, é 100%. Goste você ou não. Então pense muito bem se você quer ter filho. Aí você fala assim, mas sempre foi meu sonho ser mãe. Sim, mas esse sonho cabe agora, nesse momento? Ou você, quando tiver, vai largar essa criança de lado pra curtir a balada porque você é nova demais? Você tem que pensar. Gente, a gente tem um cérebro pra isso, né? Pra gente pensar, principalmente sobre a nossa vida. Então, é bizarro pra mim ver pessoas que quero muito ser mãe, quero muito ser mãe. Aí quando engravida fica com aquela cara de choro, fica com aquela, sabe? Só reclama. E aí você fala assim, nossa, que além de você estar influenciando errado, porque outras mães ali vão ver aquilo, vão achar que a maternidade é horrorosa. Outras vão achar que, eu vou fazer igual, né? E é errado. Essa moça, eu não sei, né, da vida dela, a gente vê pouquíssimo tempo ali no Stories, mas é muito contraditório, porque uma pessoa que queria tanto, que quando perdeu, quase, né, morreu de tristeza, aí depois Deus deu a segunda chance, aí a pessoa vai lá, tem um filho, e depois, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não consigo dormir, jura? Tipo assim, você não sabia que você não ia dormir. A gente precisa pôr na balança tudo. Eu tô realmente preparada? Eu me conheço? Eu sei quem eu sou como mãe? Porque acho que as melhores maternidades que tem, eu acredito, que sejam as pessoas que já se conhecem, que já fizeram quase tudo ou tudo aquilo que elas queriam fazer. Sabe? São pessoas que tão decidida ou que tem um chamado, uma coisa que queima dentro dela mesmo pra ser mãe, sabe? Eu acredito que tem pessoas que, assim como eu, olha e fala, eu nasci pra ser mãe. E ponto. Você não precisa ter realizado esse sonho, aquele sonho, independente. Você fala, eu nasci pra ser mãe. Aí você fala, a minha experiência, né? A minha experiência foi o quê? Quando eu engravidei lá, com 18 anos, 18 para 19, eu pensei, bom, agora é me dedicar, é meu, eu preciso cuidar. Eu não vou deixar com tia, com vó, com ninguém, com creche, em lugar nenhum. Eu quero cuidar, eu quero educar. Inclusive tem uma pastora que eu assisto que ela fala uma frase que sempre mexe muito comigo e é uma verdade em mim, na minha vida. O meu filho não se parece com ninguém. Ela se parece comigo e com meu marido. A minha filha não se parece com a avó, com o tio, com o primo, com ninguém. Porque ela foi criada por mim. Ela foi educada por mim. Bem ou mal, ela foi educada por mim e pelo meu marido e ela se parece com a gente. Ela tem os mesmos princípios, o mesmo caráter, sabe? Ela puxou muito a gente. Então, eu acredito muito, isso é uma grande verdade, que infelizmente as pessoas não gostam de ouvir. Eu não tô aqui dizendo que é errado uma mãe sair para trabalhar e deixar o filho com a avó, com a tia, com alguém, porque ela precisa trabalhar. Gente, a frase já diz, ela precisa trabalhar. Mas se você tem a oportunidade de ficar em casa e cuidar do seu filho, faça isso. Porque é a melhor coisa que você vai fazer pro seu filho. Não é dar dinheiro, não é... não, sabe, eu acho que nada vai pagar se você dedicar um tempo pro seu filho, pra criação do seu filho. Pra impor limites, que é super importante e que hoje a gente não vê. A gente vê muitas mães permissivas
que confunde essa história de, de uma educação positiva com permissividade, sabe? Com pode fazer tudo, sobe em cima da cabeça, a mulher tá ali falando, a criança tá fazendo o diabo aqui, passando por cima da cabeça, chutando, né? Fazendo cada coisa, e a mãe assim, não pode. Ai, sério, pra mim olha, eu fico louca quando eu vejo isso, eu fico louca. Eu fico querendo entrar lá na tela e pegar essa mãe, mas dar uma surra. Porque não é possível, gente, sabe? Não faz sentido. Dá limites para essa criança. Para a criança, não é para o adulto. Quando ela virar adulta, ela não vai adiantar. Ninguém vai conseguir domar essa pessoa. Ninguém vai poder ensinar nada para ela porque ela já sabe tudo. Então você precisa pegar essa criança pequenininha e começar a dar limites. Para quando ela crescer, ela não encher o saco de outras pessoas, entende? Para quando ela crescer, ela ter limites. Ela conhecer o limite na infância. Na infância, sabe? Não quando depois que crescer, é aquele negócio, pau que nasce torto, nunca se endireita. É a coisa mais certa. Ou frasezinha nojenta, mas certa. Gente, nasceu torto, não adianta depois você querer ir lá deixar reto. Não, deixa reto no começo. Nasceu, deixa reto, entendeu? Não me vem depois querer, agora eu vou educar, porque esquece. Uma vez eu vi uma psicóloga falando que foi feito um estudo que as crianças, que você consegue educar e dar princípios e limites para as crianças até os 5 anos de idade. Passou disso, a procedência é maligna. Porque você não vai conseguir, amigo. Não vai conseguir. Então, dê limites e ensine, eduque o seu filho até os 5 anos, de 0 a 5 anos. Senão, ele vai crescer um adulto insuportável. E aí, ninguém vai aguentar. Só você e a mãezinha que vai aguentar, né? Porque ninguém vai aguentar. Então, a gente precisa cuidar disso. Eu falo, eu dei limites para minha filha. Eu vou falar, gente, não tem aquela história de falar, você é a melhor mãe do mundo. Eu posso dizer para minha filha, ela é a melhor filha do mundo. Juro, eu juro, ela é a melhor filha do mundo. Porque eu dei limites para ela. Não porque eu sou perfeita, porque meu método é o melhor. Não é método nenhum. É ser mãe, é cuidar. Não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, mas eu me dediquei. Eu dei limites, quando não é não, e ponto final. Tipo, não tenho por que explicar por que eu tô falando não. Eu sei o porquê. Eu vejo muitas coisas hoje em dia falando, mas você tem que falar pra criança, ela precisa entender por que é não. Não, gente, a palavra não existe pra isso. Ponto. Na minha cabeça é assim. E nem por isso, nem porque ela ouviu não, sem ter uma explicação, ela se tornou uma pessoa ruim. Ela sabe que não é não. E quando ela chegar lá na rua, as pessoas não vão ter paciência de explicar pra ela o porquê que foi não. É simplesmente não que ela vai ganhar. Ela vai num emprego e a pessoa falar, não, então você não passou. Muitos vão falar isso. Ninguém vai querer explicar, então você não passou porque tinha uma pessoa mais qualificada? Não, ninguém vai explicar. É não. E muitas vezes nem o não ela vai ouvir, simplesmente sem satisfação nenhuma. Então, essa palavra foi feita para isso e ponto. Então você não pode negligenciar, sabe, a criança de ouvir não, de chamar atenção. Sabe aquelas crianças que vai na casa dos outros e mexe em tudo, abre gaveta, abre porta, pega o que não é dele, sem pedir, não sei o quê? São crianças sem limites, porque os pais não dão limite dentro de casa. E aí na casa dos outros ele vai repetir aquilo, né? Então, nós precisamos ser o quê? Exemplos para os nossos filhos, porque sendo exemplo, você não precisa gritar. Se seu filho vai fazer aquilo que você faz, e aí você vai falar, não, isso você não pode. Eu já vi, inclusive, uma mãe, essa mesmo que eu falei do Instagram, que ela tá lá comendo um negócio, um chocolate, acho, não lembro, e a criança pede. Aí ela, não, você não pode, porque é doce, porque é chocolate, porque tem açúcar, porque não sei o quê. Aí você para pra pensar, a criança vai ficar confusa. Nesse caso, eu não acho que a mãe tem que explicar, você não pode porque isso aqui faz mal pra saúde. Mas peraí, se faz mal pra saúde, você tá comendo? Sabe assim, eu uso droga, mas você não pode. Eu bebo e fumo, mas você não pode. Gente, não funciona, é exemplo. Eu não faço pra que ele veja e não faça. Não, eu já não faço isso, então, consequentemente, meu filho também não vai fazer. E é assim. Então, a gente pensar assim, pra quê? Se você vai ter filhos, pra você deixar
Isso para quem tem opção, tá, gente? Não tô falando, de novo aqui, não tô falando das pessoas que precisam trabalhar. Mas quem não precisa, quem realmente... Esses dias, vou dar um exemplo também. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa foi na casa de um cliente, chegou lá, a pessoa muito bem de vida, né? Enfim, uma grana e tal. E tinha a mãe sentada no sofá, no celular, mexendo no celular, e o filho na mesinha com a babá, acho que estava comendo, não me lembro agora, mas alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando, né? Quando essa pessoa me contou isso, eu pensei assim, nossa, que estranho, né? Que doideira é essa? Eu tava mexendo no celular, passando tempo. Essa função, beleza, tem babá contratou a babá para isso. Mas nesse tempo que ela tá livre, ela não pode fazer essa função? Porque o filho dela não vai ter memórias dela dando comida para ele ou ensinando ele a comer, enfim, vai ter a babá. Por isso que muitas babás acabam sendo até recebe o nome de mãe, né? Acaba sendo chamada de mãe. Por quê? Porque a mãe, a pessoa que tá presente o tempo inteiro, que tá ensinando, que tá dando comida, que tá dando banho, que tá fazendo, não é a mãe biológica, é a babá, uma pessoa contratada para isso. E a referência dela vai ser aquela pessoa e não a mãe. E assim a gente vai, né, vendo os casos aí que as pessoas estão negligenciando a maternidade. Porque eu vi uma blogueira fazendo assim, eu vou fazer. Não, cada um tem que viver a sua experiência, sabe assim, vai testando. Isso aqui funcionou pra mim, isso aqui não funcionou. Não tem uma regra, não tem um catálogo ou um livrinho lá que você lê como ser mãe. Não. Nasce o bebê, nasce uma mãe, acabou. Mas cada mãe vai ser de um jeito. Só que a gente precisa entender que se tem uma coisa que não vai mudar, é que o ensinamento, os princípios, o caráter vai ser forjado pela mãe, sabe? Então não tem como a gente negligenciar e passar essa responsabilidade para outra pessoa. Por isso que o nome do vídeo hoje foi Não Seja Mãe. Se você não estiver preparada, se você ainda não alcançou aquilo que você tanto quer, que seja uma viagem, que seja, como se diz, assim, um cargo no trabalho, sabe? Conquistas que você ainda não teve, não alcançou, para que você vai ter filho? Para paralisar esse tempo, se você não quer viver isso ainda. Então, eu acredito que mães, nós precisamos estar assim, sintonizados com as estações da nossa vida. Engravidei sem querer. Então, já é um alerta de que você tá em uma estação que agora você precisa ser mãe. Não dá pra você conciliar e não tem por que a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo só pra mostrar como a gente é poderosa, sabe? Não. Peraí, deixa eu ver aqui na minha agenda, sabe? Eu tô com tempo? É isso que eu quero? Eu quero ficar um tempo em casa, descabelada, sem me cuidar. Porque a maternidade é isso, não me vem dizer que dá tempo de cuidar, dá tempo de tomar o melhor banho, de arrumar o cabelo, de cuidar de um cabelo longo e ir no salão, fazer isso e aquilo. Não dá. Não é assim. A não ser que você seja essa mãe negligente, a não ser que você seja essa mãe que tem um apoio, que é uma babá ou alguém da família para cuidar. Agora, mãe em tempo integral, que para mim é o certo, essa mãe não tem esse tempo, sabe? Essa mãe não tem essa vontade de, principalmente nos primeiros meses, primeiros 3 meses, você não quer se cuidar, você nem lembra, sabe? Assim, você toma um banho por obrigação porque tá fedendo, porque precisa correr, tomar um banho, e é corrido, e é criança chorando, precisando da mãe, sabe? E aí você fala assim, nossa, estudem mais. Quer ser mãe? Estuda, pesquisa, segue pessoas que são mães recente, que estão passando pelo puerpério, que estão passando pelas dificuldades dos primeiros meses, para você entender como funciona e ver se essa rotina encaixa na sua, né? Se essa agenda encaixa na sua. Agora você é uma pessoa baladeira, ou uma pessoa que viaja muito, ou uma pessoa que cuida muito do corpo, uma pessoa fitness, não tá preparada para
pro corpo mudar radicalmente. E detalhe, ele pode voltar e ficar lindo, mas o mesmo ele nunca mais vai ser. Então pense bem, gente, pensa bem, estudem sobre o assunto, não custa nada abrir, puxa aí no Google, sabe? Dá um Google, joga na internet aí, busca no Instagram, aqui no YouTube, várias pessoas que falam sobre a maternidade e que não é fácil. Mas é maravilhosa. E ao mesmo tempo que você fala, ai que loucura, eu quero sumir. Então, é louco, é uma vida louca. E que você tem que estar preparada e realmente querer de todo o seu coração, com toda a sua vontade. Porque é um trabalho mais difícil que tem. Não é fácil você educar uma criança, ensinar o que é certo e o que é errado, chamar atenção. Paciência, se você não tem, esquece, vai primeiro trabalhar sua paciência, amiguinha, depois você pensa em ter filho. Ai, meu marido não me ajuda. Se ele não ajuda, ele não vai fazer nada também na maternidade. Então você veja bem, quem é o seu marido para você ter filho. Aí eu falo assim, hoje eu tenho a minha filha, graças a Deus eu tenho 14 anos. Faz tudo sozinha, né? Embora ela pede muito minha opinião, a gente é muito amiga, mas eu sou muito mãe antes de ser amiga. E a gente tem essas trocas, né, que é gostoso e tal, mas a gente tem também eu tenho muito essa responsabilidade de não me confunda com as suas amigas, entende? Não confunde as coisas. Sou sua amiga, mas até a página 2, entendeu? Eu tenho coisas pra fazer que uma amiga não faria, que é chamar atenção, se precisar colocar de castigo, sabe? Coisas do tipo que uma amiga não faria, né? Então, vamos lá pôr um equilíbrio nisso aí. Não ser amigo demais também, porque amigo demais o filho acaba usando droga com o filho, acaba fazendo tudo pro filho pra não perder a amizade do filho, entende? Então não tem que ser ali, ó, um equilíbrio. Agora você vai falar pra mim, e agora, Ellen, eu já tive, não planejei, já tenho, e o que eu faço agora? Agora que eu já tenho e não tô na estação certa, não era o que eu queria e tal. Bom, uma dica simples, cuide. Agora já foi, amiga, agora não tem o que fazer. Então, se dedique o máximo que você puder. Senta, porque esse tempo vai passar muito rápido, vai crescer e você vai lembrar disso e vai sentir uma dor que não tem tamanho. Então, você senta no chão, brinca, tem um tempo de qualidade, se dedica, não tem mais o que fazer, você tem que criar, agora cria, entendeu? O tempo que eu tiver em casa, eu posso me dedicar? Quanto tempo depois que eu chego do trabalho, sei lá, eu tô na internet, eu posso diminuir esse tempo que eu passo no celular pra ficar com essa criança, sabe? Porque isso vai prejudicar muito. Às vezes a gente precisa lembrar da nossa infância, como foi, como que os nossos pais lidavam com a gente, para que a gente coloque na balança e pense assim, o que eu quero, o que eu posso pegar do que minha mãe e meu pai fez comigo para que eu faça ou não com meu filho, entende? Tipo assim, isso aqui eu não gostava que minha mãe fazia comigo, então eu não vou fazer com meu filho. Isso aqui eu acho que minha mãe acertou demais, vou fazer aqui também. E, né, criar esse equilíbrio. Se isso é uma coisa que realmente mexe com você e você tá perdendo o sono porque não tá se encontrando, sabe? Viver a estação. Eu acho que é essa a questão, é viver a estação. Agora já era, já tá grávida, já teve filho, não tem mais o que fazer. Viva a sua estação, viva a estação de mãe. Vai passar, gente. E quando passar, já teve época de eu pensar assim, ó, ai, minha filha, nossa, eu não... Sei lá, a fase que era pra eu estar curtindo isso, eu não tô. A fase que eu ia fazer isso, eu não fiz. E agora eu tô com filho, não sei o quê. Passou pela minha cabeça também. Por mais que é uma coisa que eu sempre quis, uma coisa que sabe assim, tá em mim ser mãe. Eu amo esse papel de mãe. Então, por mais que eu ame, é lógico que passou na minha cabeça. Eu era nova demais, então eu penso, teve coisas que eu perdi. Mas hoje, inclusive na minha aparência, eu me gosto muito mais hoje, eu me cuido muito mais hoje do que antes, de quando eu tinha 18, 19 anos, entende? Então, eu acho que eu tô muito melhor, aparentemente, hoje do que antes. Então, não é uma coisa que você vai perder, você não vai perder nada. Você vai perder se você não criar o seu filho, amanhã você vai perder ele. Vai perder ele pro mundão aí, pras drogas, pra tudo que não presta, então tome cuidado. Planeje.
planeje. É simples assim. Planejar faz parte da nossa vida para tudo, principalmente para você ter filho. Colocar uma pessoa no mundo é uma responsabilidade gigantesca. Então pense bem. E é isso meu recado de hoje. Eu vou dividir esse vídeo em dois, porque ele vai ficar uma coisa de louco. Porque eu falo demais e acho um vídeo importante de tudo que eu falei aqui ser falado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro que é a minha opinião baseada na minha experiência e no pouco que eu vejo sobre a vida dessas outras mães. Não é um julgamento, mas é algo a se pensar. É algo pra gente refletir. E se você gostou, clica aí em gostei pra me ajudar. Clica aqui, né, no botãozinho de se inscrever. Também para me ajudar o canal a crescer e tudo mais. E é isso, deixa aqui seus comentários, o que você pensa sobre isso, sobre a maternidade, se você tem filhos, se você não tem, se você quer ter filhos ou não, o que você pensa, me dá a sua opinião, porque eu amo ouvir o que as pessoas pensam sobre os assuntos, as diferenças, né, as cabeças diferentes mesmo, pra gente refletir sobre aquilo e muitas vezes mudar, talvez, de opinião, né? Porque a gente tá aberto para isso, a gente aprende e fala, nossa, quanta coisa a gente muda, né? Hoje eu com 32 anos eu falo, nossa, quantas coisas eu mudei, quantos pensamentos que eu achava que não, isso aqui vai ser para sempre, você sempre é assim, Gabriela, e não fui, sabe? E mudei. Então é legal ter bastante comentário e ver as pessoas como elas pensam diferente. Então é isso. Beijos e tchau.